Para quem não me conhece, eu sou Naira Poloni. Estou aqui num encontro muito especial, que tem a semana toda esperando, com Sônia Rubinski. Prazer em estar aqui com você, Naira, e com todo mundo que esteja nos ouvindo agora ou depois, não é? Sim. O mundo digital é muito esquisito. Agora a gente está no segundo encontro, Sônia, a gente já tem um pouquinho mais de experiência. É verdade, é verdade. Pessoal, a gente vai começar com perguntas que foram enviadas antes. Eu peço, por favor, que vocês mandem as perguntas no Face. No outro encontro, algumas pessoas mandaram perguntas aqui no Hangout, para a gente é um pouco complicado de ver nesse momento. A gente ainda vai melhorar essa parte. Então, vamos à primeira pergunta. A Gabriele pergunta: quando aprendemos uma peça, é difícil executá-la iniciando por um compasso qualquer. Quais são as dicas para que isso seja possível? Conheço essa dificuldade em alunos ou comigo mesma. É bem complexa essa pergunta, na verdade, Gabriela. É pelo seguinte: quando nós temos uma peça, vamos dizer que seja uma peça do período clássico, né? Então, se é uma peça do período clássico, você tem, ela tem, como na escrita, vírgulas, ela tem ponto na sentença final, ela tem ponto de exclamação, ponto de interrogação, como se fosse a escrita a escrita da linguagem. Então, a mesma coisa é a música, ela tem cadências, ela tem pontes que levam a um outro tema, tem introduções, tudo isso. Então, quando, por exemplo, tem uma cadência no final de uma frase, em geral, no período clássico, tudo é muito simétrico. 4 compassos, 8 compassos. Raramente, quando existe assimetria, ela existe, é porque alguma coisa muito especial está acontecendo. Então, é importante reconhecer onde existe essa assimetria. Por exemplo, nos minuetos de Haydn, invariavelmente existe 2 mais 5. Haydn gosta muito de brincar com a simetria da métrica da frase. E então ele é muito. Existe um tipo de jogo. Quando a gente observa essa simetria, se nós estamos no período clássico, por exemplo, então você vai até o final da frase, então você começa no meio, mas começa no final da frase, para uma nova etapa. E assim você vai construindo na sua cabeça a peça. Agora, teve uma época que eu toquei muito música moderna, quando eu morava nos Estados Unidos, muita música moderna, contemporânea. Aí já muda, as coisas mudam de figura, se bem que também existe um discurso. Se você compara, por exemplo, como James Joyce escreve, onde não há pontuação, ou a poesia de E. Cummings, não tem pontuação, poesia moderna, então você também tem que dar uma cadência no que você está. Se você lesse em voz alta James Joyce, você tem que parar para algum lugar para respirar. E aonde que você vai parar? Então é importante ter essa noção, de pedaços que se ligam de alguma maneira. Se for no período clássico ou romântico, existe uma cadência. Se for no período moderno, existe alguma coisa, algum elemento que o compositor usa, nós temos que perceber qual é esse elemento, para criar esses objetos, vamos dizer, essas estruturas. Agora, quando existe, agora vamos mais fundo na questão, isso é de maneira geral. Quando existe um problema, vamos dizer, você está estudando uma peça e não conhece a peça direito. Você toca, ups, tem um problema. Aliás, se for um problema sistêmico, é sempre no mesmo lugar. Então, precisa notar, porque às vezes a gente pode esbarrar, tudo bem, isso acontece, não viu, está prestando atenção na outra coisa, a gente está meio duro esse dia, não sai direito. Mas quando é no mesmo lugar, existe um problema ali. Então, vamos ver, agora a gente tem que entrar mais a fundo
E a gente tem que entender esse problema de qual natureza. Muitas vezes, pode ser dedilhado, pode ser a fraseologia, a mão direita vai até essa nota, mas a mão esquerda começa uma coisa, eles estão não existe sincronia, vamos dizer, entre a harmonia e a melodia, ou entre a harmonia e o ritmo. Existem essas dissonâncias, o que a gente chama dissonância rítmica, ou dissonância harmônico-melódica. Ou existe simplesmente um problema técnico, realmente técnico. Você está fazendo um movimento na mão e está duro. Por isso, toda vez você erra. Eu entendo, muitas das vezes, onde existe um problema técnico, um problema em algum lugar, o meu cérebro, o meu corpo, a minha mente, o meu sentimento ainda não entendeu o que está acontecendo. Então, eu destrincho. Se tiverem várias vozes, em geral tem, né? Pelo menos tem um baixo e tem um soprano, pelo menos. Então, eu toco só soprano, falo, interessante, olha o que essa voz está fazendo. O baixo. Olha que interessante, olha o que essa voz está fazendo. Aí eu me pergunto, elas estão terminando no mesmo lugar? Então, muitas das vezes, para você destrinchar, é como se você pega um pedaço, corta um pedaço onde está o problema e põe embaixo do microscópio para ver. Você vai ter que começar de algum lugar, que não é o começo da peça. Então, você corta aleatoriamente. Eu vou daqui até aqui. Então, você se policia aí daqui até aqui. Eu tenho ainda uma aluna minha lá em Paris. Ela falou, não, eu vou começar daqui. Eu falei, não. Você começa desta nota. Isso só em si já é um importante dado, mesmo se for no meio da frase. Porque você tem que entender, qual dedilhado, por que dedo eu estou nessa nota? Não sei. Então, você fica consciente. Então, você começa daquela nota que você se propôs. Pode ser aleatoricamente. Melhor não, mas pode ser, não tem problema nenhum. A gente também aprende se for aleatoricamente. Mas você diz assim mesmo, vou começar aqui e vou terminar aqui. O problema está no meio. Muitas das vezes, só fazer isso já resolve o problema. Porque você vai entender qual é o problema. E essa é uma estratégia que eu utilizo muito, para mim e para alunos. E dá muito resultado. Então, tente essa experiência, mas como eu e Naim falamos, realmente, precisa de paciência, porque a gente fala, não, vou começar do começo. Quem sabe dessa vez não vai dar certo. Não. Precisa paciência de pegar aquele pedacinho da música, cortar, tirar ele, colocar no microscópio, aí você faz devagarzinho essa voz, aí você vê do que ele é feito. Só que esta pequena intervenção é uma intervenção cirúrgica. Demora o quê? 5, 10 minutos? Você nunca mais erra naquele lugar. Então, vale a pena ter a paciência de fazer isso, que você resolve o problema. Sim, esse é um problema que acontece muito, né? Tanto com pianistas quanto estudantes iniciantes e tudo. Sim. Vamos para a próxima. Mônica Carvalho. Sônia Rubinski. A sequência mais adequada para se estudar, aprender e memorizar uma partitura de música erudita é, primeiramente, dominar o dedilhado para, em seguida, treinar o tempo rítmico, de preferência utilizando o metrônomo, e, por fim, examinar e entender as nuances da interpretação descrita. Por exemplo, símbolos representativos de pianissimo, mezzo forte, expressões como alentando, retardando. O que acha? Como eu não tenho a ideia, como a pergunta está sendo feita fora de um contexto, vamos dizer, do nível da pessoa, de que nível nós estamos falando, então eu preciso ser também muito abrangente na minha resposta. Porque o nível, isso é uma incógnita.
de acordo com a sua pergunta. Então, eu também não sei que tipo de estilo nós estamos falando, o nível da obra, etc, etc. Se Sim. for um nível, assim, para um iniciante, eu diria que antes mesmo para o iniciante, em qualquer nível, é você ter mais ou menos uma ideia do todo, mesmo para o iniciante. Ok, quantos compassos eu tenho? Fazer perguntas sobre o texto. Essa obra, tá, tenho, sei lá, que seja uma peça iniciante, Microcosmos, Bartók, sei lá, um número baixo do Microcosmos. Eu tenho 8 compassos. Tem ligadura? Está dividido de 4 em 4? Mão direita, mão esquerda. Fazer perguntas, como se você tivesse que descrever para alguém que não estivesse vendo a partitura. Porque aí você fica consciente. Então, antes mesmo de olhar cada nota, decifrar, se você não tem uma boa leitura à primeira vista, se você não sabe ler direito as notas, então você tem uma ideia do todo. Mão direita sozinha, depois a mão esquerda. Olha que interessante, o desenho da mão direita tem a ver com a mão esquerda. Será que estão imitando uma outra? Entende? Vocês fazer perguntas gerais, das mais gerais possíveis. O que isso vai dar dados muito importantes antes de ler nota por nota. O que nós precisamos apreender é, primeiro, o todo, o mais possível do todo que nós possamos. Depois você entra nos particulares. Vamos dizer que você tem a ideia que é 2 mais 2 mais 2 mais 2. As frases. Você vê se existe repetição, se existe imitação. Porque você vai saber que se você lê as notas nessas primeiras duas, eu estou supondo, ela vai se repetir nas próximas duas. Interessante. Quer dizer que eu vou ler as notas, vai ter uma transposição ou uma imitação. Entende? Então é muito importante a ideia do todo, porque ela corta caminho. É como você ir de um lugar A a um lugar B e você vai por você não olhar no mapa. Ah, eu sei que daqui, mas daqui vai demorar 30 horas, existe um atalho. Eu posso ir pelo atalho. Eu olhei no mapa. Então, precisa olhar no mapa. O mapa é a partitura, é o todo da partitura. Quando você olha o mapa, você olha a região toda. Ah, olha, tem uma montanha, etc. Bom, agora, se for num nível... Agora eu vou para um nível bem mais avançado. No nível mais avançado, na verdade, eu diria que é a mesma coisa. Mas eu acho que no nível mais avançado, você tem que ter muito mais ideia desse mapa. Esse mapa, as tuas perguntas têm que ser muito mais resolvidas já. A ideia do dedilhado, vamos dizer, você sabe o todo, você sabe, mas é ter alguma ideia do espírito desse todo, do que você quer transmitir com esse todo, antes mesmo de começar a ver as particularidades da obra. Então, porque a música, antes mesmo de você começar a ver as notas, ela tem a música cresce dentro de você. Então, ela começa a ter um diálogo com o teu eu interior, com o teu ouvido interior. E ela começa a ser elaborada. E aí você começa a colocar dentro do teu corpo essas notas, mas no teu espírito ela tá crescendo, ela tá vivendo, ela tem uma vida própria. O que você, essas tuas, essas tuas especificações, dedilhado, metrônomo, ritmo, e depois as dinâmicas, vamos dizer que isso são se isso a gente tivesse que, mecanicamente,
dissecar os elementos da música. No dedilhado está contida a melodia, eu acho que você quis dizer isso. No metrônomo está contido o ritmo, e nas especificações da partitura está contida a dinâmica. Então, você está dissecando, né? Melodia, ritmo, dinâmica. Mas acontece que eu prefiro, num nível mais avançado, já fazer tudo junto. Eu divido se eu vejo um problema. Bom, mas também depende do nível da leitura. O nível da leitura. E o nível da peça. Uma vez eu tenho um aluno meu chinês, ele é chinês, ele me ligou e ele queria saber a minha filosofia de ensino. Isso era no telefone. Eu falei para ele, eu não posso te dar aula por telefone. Principalmente, nunca tendo ouvido você. Eu não sei como você toca, eu não posso dar aula por telefone, principalmente porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem a maneira de receber e processar a informação do mundo exterior diferente. Cada pessoa tem um corpo diferente. Então, é impossível dar uma receita que seja boa para todos. O que eu posso dizer assim, abrangentemente para todos, praticamente, é você ter o respeito pelo texto, quer dizer, a partitura, você ter muita paciência em receber e se perguntar, trabalhar com a sua mente, com a sua inteligência, como eu vou colocar esse texto dentro de mim. Então, se estudar com metrônomo, uma certa hora, estudar com metrônomo, você sente que isso vai te dar segurança, então você faz. A minha utilização no metrônomo muda muito. Às vezes uso o metrônomo para dar uma ideia. Se o compositor utilizou o metrônomo numa peça moderna, dá uma ideia do tempo, Porque eu já trabalhei com muitos compositores, eles põem o metrônomo, e quando eu vou falar, é isso realmente que você quer? Eu falo, tá rápido demais. Não era isso. Então, a ideia mental deles é muito diferente de quando a coisa é feita. Mesmo eles terem tido acesso hoje em dia a um piano digital, eles inserem na partitura, eles inserem as notas, clica, eles vão ouvir, e no digital, no piano digital, soa bem. Mas quando você vai tocar no piano, é muito diferente. Então, a ideia de metrônomo, ela precisa sempre ser vista como uma ideia. Eu procuro, assim, eu acho muito mais feliz as dinâmicas no tempo onde não existia metrônomo, porque é uma ideia de sentimento. Alegro é alegre. Pode ser um pouco mais rápido, pode ser um pouco... Hoje pode ser, eu estou sentindo assim, a acústica desse espaço é assim, esse piano é assim. Muda, não é nunca exato, não é igual. Então, para isso eu uso o metrônomo para dar uma ideia. Passagens, às vezes, que eu uso o metrônomo no contratempo só, não no tempo. Um, dois, três, quatro. Dois. Assim, então você coloca o metrônomo nos contratempos, isso desenvolve muito o sentimento rítmico e é muito difícil fazer. Porque o problema de usar o metrônomo é você entrar no metrônomo como uma bengala. E você não desenvolver o teu senso rítmico
Eu tô com metrônomo, então tá certo. Mas é muito importante usar metrônomo. Bom, eu tô me alargando nessa resposta porque eu não tenho mais elementos para mais especificamente saber. Mas, bom, você toca num ponto que nós podemos continuar por algumas horas. Mas eu vou ficar por aqui. Se você quiser, manda mais perguntas. A Luci Ferreira pergunta: é possível aprender a tocar piano mesmo sem termos longas horas de estudo diário? É possível não fazer tanto assim, tantas horas? Depende a que nível você quer chegar, é evidente. Mas, vamos dizer, iniciante, é possível você fazer. O que é mais importante é você fazer todo dia, não quantas horas você faz. Todo dia é muito mais importante do que você fazer 3 horas num dia e depois na semana não fazer nada, porque você esquece. Então, não adianta. É mais importante você fazer meia hora muito bem feita todo dia. O teu resultado vai ser muito melhor. Então, sim, é possível você chegar a tocar algumas peças, a você ter realmente um prazer. As pessoas que, por exemplo, eu tenho essa aluna que é total iniciante, o amor pela música que ela tem é tão intenso, e o prazer que ela tem de tocar piano é tão intenso, que é muito interessante dar aula para ela, para mim. Então, ela também é uma pedagoga, então ela ela se interessa muito pela maneira como ela chega a fazer as coisas. Eu acho que muita coisa você pode conseguir, mas trabalhando todo dia. E acontece uma coisa muito interessante que eu vejo. Você começa, vamos dizer que você só tem meia hora, eu só tenho meia hora, tá? Meia hora por dia. Quando você começa realmente, mas essa meia hora você está completamente ali, como nós mencionamos também. Sem WhatsApp, sem Skype, sem telefone, sem uma pessoa pedindo a tua atenção, você completamente ligada. Eu, em meia hora, faço muita coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que você começa a... Você tem um bom professor que te orienta, você começa a realmente a se desenvolver. E acontece que você fica tão envolvido que meia hora não vai ser suficiente. Você vai esquecer o tempo passar. De repente passou-se uma hora. E de repente passou-se 1 hora e meia. E de repente você já está tocando 3 horas. Se você pode ou não, entende? Se você não pode, o dia seguinte você vai estar louco para ir para o piano. Porque é como se você tivesse um diálogo consigo mesmo. Eu acredito que não importa o nível em que você está, tocar um instrumento é uma meditação. Não importa o nível, se você realmente faz, está inteiro naquele momento, com essa conversa, com o teu corpo, com os teus olhos, com a tua mente e com o teu ouvido, é uma meditação, é uma profunda imersão no seu eu. E isso traz muitos benefícios. E como você começa? Mas isso funciona se você faz todo dia. Inclusive, a pessoa da meditação faz a mesma coisa, não adianta fazer só tem que ser todo dia. Cadê o Felipe? Sônia Rubinski: quanto tempo de estudo diário você indicaria para se estudar piano? Praticamente a mesma pergunta, né? Então, Felipe, a nossa pergunta já cabe dentro da pergunta anterior. Sim. Amarildo Freitas: quais são as maiores dificuldades para pessoas que querem aprender piano e nunca tiveram oportunidade sequer de conhecer o instrumento? Maior dificuldade de um iniciante adulto é achar que ele não é bom. Uma criança não pensa se ela é boa ou não, ela vai e faz. Olha, pensa bem. Um bebê de 1 ano e meio que está querendo andar, ele
está pensando se ele está fazendo isso bem ou não? Não. Ele só pensa naquilo. 1 ano e meio não, quando é que começa a andar? Não importa, começar a fazer alguma coisa. O bebê só faz aquilo ininterruptamente até conseguir. Aí ele consegue, aí ele vai para outra coisa que ele não consegue. A gente vê bebê, por exemplo, tentando pegar alguma coisa e a coordenação, o olho, não consegue. Então ele fica assim horas até conseguir. Mesma coisa. Mas o bebê não se pergunta se ele está indo bem ou não. Criança, mesma coisa. Eu comecei a estudar piano com 5 anos, sabia, eu não tinha essa noção se é bom, se é ruim. Eu queria fazer, eu fazia. O problema do adulto, ai, quem sabe, tá demorando muito, eu não consigo, este diálogo de fracasso tem que ser cirurgicamente cortado. Para, não vem ao caso, não tem a mínima importância. O importante é você fazer. Eu diria que esse é o maior problema, você achar que eu não tive acesso, eu não sou bom, eu sou duro, eu não tenho ouvido, eu não tenho, etc. É tudo a mesma coisa. Entende? Não tem a menor importância. O que é importante é você se propor e dar a oportunidade a você mesmo de estar de frente ao material musical, na frente do instrumento. Se você tem vontade e se de alguma forma o instrumento piano ou qualquer outro instrumento te atrai, vá em frente com essa atração. Vinícius Silva, como podemos utilizar a tecnologia para nos auxiliar no estudo de piano? Existem várias coisas que é possível fazer. Inclusive, tem gente que dá aula, inclusive nas escolas nos Estados Unidos, acho que eles até davam aula com vários pianos digitais, várias pessoas tocando pianos digitais. Bom, nisso eu não acredito, não acho que isso dá resultado. Mas nós até falamos, eu e Naira, anteriormente, da ideia de utilizar o Skype para aulas. E eu tenho tido uma experiência muito boa, inclusive, desde abril, dou regularmente aulas para uma pessoa que eu moro na França e ele está nos Estados Unidos. Então, também isso me possibilita dar continuidade para aulas, porque eu viajo muito, então não importa onde eu esteja, aulas por Skype. Então, é muito interessante, porque eu estou tendo eu comecei realmente em abril, nunca tinha dado. Eu tinha checado assim com amigos, olha, o que você acha disso? Toco um para o outro amigo toca para mim. Isso foi feito por Skype. E eu vi que dava. Então, o que precisa realmente é uma boa conexão, um computador perto do piano, e às vezes eu nem tenho a partitura, é tudo por ouvido que eu faço. A partitura é melhor, e eu estar perto do piano também é melhor, porque eu posso mostrar. Mas muitas vezes eu não estou perto de um piano, ou não tenho conexão perto do piano. Também funciona perfeitamente. Então, eu acho que hoje em dia nós estamos tendo, e eu não sou a única, eu sei que na Europa e nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que começaram a utilizar o Skype, não só para instrumento, para língua, para ginástica, para percussão. Tem um outro amigo que faz percussão hindu com um guru de tabla na Índia. Tudo pode ser feito por Skype. Então, eu acho que é um meio que, no Brasil, eu não sei se as pessoas estão utilizando. Eu não tenho noção. Eu sei que na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão começando a utilizar isso mais e mais. Inclusive, existem faculdades
altíssimo nível estão dando aula por Skype. Bom, isso eu já sei que tem universidades por Skype, já tinha universidades por correspondência, né? Então, mas agora virou por Skype, a nível doutorado, inclusive. A Politécnica de Lucerna está fazendo isso. Eu conheço pessoas que estão fazendo. Agora, a ideia de piano, as pessoas podem pensar, nossa, mas precisa tocar na mão, precisa mostrar. Mostrar é possível mostrar. Depende do poder de verbalização, de observação de quem está dando aula. Eu, por exemplo, sou capaz de ouvir, às vezes eu ouço o dedilhado, eu não preciso nem ver o dedilhado, eu ouço o dedilhado. E eu sei que não está certo, então eu proponho um outro dedilhado. É esquisito, é como se eu entrasse, ou eu vejo a pessoa, eu intuo como ela está sentindo e onde tem problema, entende? Sentindo a nível sensação mesmo. O ombro que está assim, é isso que está assim, isso que está assim. Então, eu não tenho problema de verbalizar essas coisas. O que eu estou vendo é que meu aluno está se desenvolvendo bem. E está super contente. Então, eu acho que é uma coisa que vai se desenvolver no futuro. A gente não sabe até onde isso vai chegar, né? Mas vai se desenvolver no futuro. Olha, nós estamos tendo agora concerto, a Avenida Filarmônica, a Merit TV, nós temos concertos por Skype. Então, o som melhorou muito, existe menos delay entre a imagem e o som, isso vai melhorar. Como eu falei para a Naira, assim, nós tivemos uma conversa sobre isso, já existe um dispositivo, eu ainda não vi isso, mas ele melhora o som dos dois lados, ligado à conexão Skype. Não sei bem como é que funciona. Mas isso, com certeza, nós vamos ter melhor. Eu dou aula pelo Skype também, Sônia, e um recurso que eu gosto muito do Skype é de compartilhar a tela. Por exemplo, eu estou com a partitura do aluno, às vezes partitura no computador mesmo, e aí eu grifo as coisas que eu quero mostrar para ele, os problemas, e ele está vendo a minha tela. Ah, que ótimo. Eu sei compartilhar, muito simples compartilhar a tela, mas isso eu nunca fiz, muitas vezes eu não tenho a partitura. Às vezes eu fico até contando o compasso, eu falo o compasso e tal, mas acontece que isso é ótimo que você está falando, porque você pode até compartilhar a tela, se você tiver eu acho que se a gente puder, vocês são familiares com a Score? Fourscore, chama. Fourscore. Fourscore é um aplicativo na internet, você pode baixar do IMSLP, do Petrucci Library, partituras, e você abre no Fourscore e você pode anotar na partitura o que você quiser. Eu não sei se existe uma maneira de compartilhar isso no Skype. Eu sei que no compartilhar a tela por Skype deve poder. Eu nunca fiz. Mas é uma boa coisa, eu vou tentar isso, né? Sim, e o que você disse que a pessoa fica receosa de você não estar perto, não pode encostar, eu acho que é até interessante que aí a pessoa vai começando a ela mesma se sentir, porque aí você vai falar para ela de posição, relaxamento, e ela vai se disciplinar, porque ela vai estudar sozinha depois, né? Então, eu acho muito interessante o recurso do Skype também. Eu acho que isso que você está falando é um ponto muito, muito importante. O que desenvolve uma certa independência e desenvolve um sentimento da pessoa de independência que é muito importante. Isso vai trabalhar sozinha. Eu acho que nós vamos ainda descobrir outras coisas que isso nos traz, diferentemente de quando nós estamos com o aluno do lado. Vamos à próxima pergunta com a Adriana. A Adriana mandou essa pergunta por e-mail. Estudei o plantio do caboclo durante algum tempo e depois fiquei um bom tempo sem tocar.
quando fui retomar, o ritmo já não estava mais interiorizado e tive dificuldades para conseguir fazê-lo. Aconteceu isso também com você quando gravou o CD de Vila Lobos, tendo que gravar tantas peças tão mais difíceis? Elas se mantinham sempre na ponta dos dedos? Não, não se mantém na ponta dos dedos, principalmente porque eu estou sempre fazendo coisa diferente, coisa nova, então é impossível 200 obras ter na ponta dos dedos. O plantio do caboclo, nós temos a mão direita que ela tem um ponto de órgão rítmico na mão direita, onde a mão direita tem sempre o mesmo ritmo. Então, é onde colocar, primeiro a igualdade da mão direita. E é muito difícil essa mão direita. E onde colocar essa mão esquerda. Então, quando você estuda uma peça muito bem, as sinapses neuronais estão feitas, então quando você volta depois, pode ser que no primeiro momento você sinta que esteja estranha a sensação, mas ela logo volta. Quando você estuda a peça muito rápido e não muito profundamente, aí essa sensação esquisita de coisa nova, ela perdura por mais tempo. Existem peças na integral que eu toquei muito, muito, muito. Por exemplo, o Rui Poema, eu toquei muito, fiz meu doutorado sobre a peça, analisei muito. Eu consigo tocá-la em público, eu tenho 1, 2 dias de trabalho e tudo bem, chego e toco, sem problema. É uma peça de 23, 24 minutos, mais ou menos. Existem obras assim, na obra de Vila Lobos, não só de Vila Lobos, qualquer uma, que eu toquei muito, então ela fica. Existem obras, agora me chamaram para fazer a integral de Vila Lobos. O Festival Vila Lobos, eu estou pensando em aceitar em novembro de 2016 na sala Cecília Meireles. Eu vou ter que estudar tudo de novo. Já comecei. Então, existem coisas que eu estou vendo que eu não projetei muito bem. Então, tem coisas, ou pedaços, ou lugares, que a sensação é que é novo. Novo velho, vamos dizer. Mas mesmo sendo novo velho, não perca a paciência com você mesma, porque o caminho é mais rápido para voltar. Então, você pode perder para assim, nossa, eu tinha isso, e quando eu estudei, olha que coisa, que chato. Mas paciência, continue estudando, porque o alavancamento é mais rápido. Então, não perca a paciência. Muito bom. Josenberg Souza. Sobre a técnica, qual a opinião da professora Sônia Rubinski? Digo, Anon, Zerne, Philip, entre outros métodos de técnicas atuais. Acho que ele quer saber sobre o que você acha da técnica ou qual utilizar. Olha, eu acho todas boas, depende de como você faz. Tudo é ótimo. E cada um deles, eu usei muito Philip, por exemplo. É uma certa época. Cada um deles traz alguma coisa. Mas depende como você faz. Eu prefiro pensar. Minha definição de técnica é um pouco diferente das outras pessoas. Técnica, para mim, é a possibilidade de você fazer o que você quiser no piano. Seja isso um som aveludado, isso faz parte da técnica. Um som como nuvem, faz parte da técnica. Um som de aço, faz parte da técnica. O que você quiser. Então, técnica é a possibilidade de fazer tudo. Não é só, por exemplo, fazer uma escala de 180 km por hora. Para mim, isso não é técnica, com som duro. Então, eu acho que o mais importante em todos esses
todos esses que você citou, é que o som não seja duro, porque mesmo você querendo fortalecer as articulações, fortalecer os músculos, a possibilidade desses músculos obterem um som forte, generoso, às vezes até de aço, que às vezes precisa, mas que você não se prejudique as suas articulações, os teus músculos, e que crie um hábito de tocar duro, sem relaxamento depois. Porque ou você cria uma tendinite, ou você se acostuma a tocar no piano de uma maneira. Então, aí você não vai ter as outras maneiras. Esse é o problema. Quando a gente pensa em técnica, eu sei disso, porque quando a gente pensa em técnica, a gente pensa, agora eu vou malhar. Malhar, eu faço musculação regularmente. Em inglês a gente fala pump iron. E malhar é suar. Então, se você pensa nisso no piano, é você fazer isso aqui. Isso aqui é técnica. Isso não é técnica. Isso é você endurecer teus músculos e articulações. Pensar, você quer, por alguma razão. Isso também faz parte. Mas não só isso. Nós queremos poder utilizar o corpo como uma bailarina utiliza o corpo para expressar alguma coisa. Nós não queremos utilizar o corpo como um halterofilista. É enorme diferença. Mirka da Pieva. Oi, Mirka. Sônia, como você sugere trabalhar o fraseado com crianças em nível iniciante? Eu sugiro colocar um texto bem legal que você, com o iniciante, inventem um texto de linguagem e falar esse texto. E esse texto vai dar o fraseado. Inventar o texto. Por exemplo, se você tem... Agora me vem na cabeça Vamos Maruca Vamos, do folclore, né? Vamos Maruca Vamos. Tam, 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 tam. Para uma criança, isso é muito difícil, ritmicamente. Agora, a criança também pode... Tam, 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 tam. Vamos, Maru. Vamos. Não funciona. Então, é assim que você ensina. É pelo texto. É uma maneira muito eficaz. Você não precisa explicar muita coisa, não. Porque é tão intuitivo. E também é muito lúdico você inventar texto. Pode ser texto engraçado. Pode ser texto que tem a ver com o dia a dia da criança. Com o que aconteceu hoje ou ontem. Foi difícil. Ou um exame que a criança teve, por exemplo. Agora, eu estou dando agora exemplos que são rítmico-melódicos, que é um ritmo, e as células melódicas são curtas. E são silábicos, não melismáticos. Os melismáticos são um pouco mais para frente, porque aí você tem que entender essas células rítmicas e tem que entender que isso faz uma célula. E depois, quando você tem frases mais longas, as frases mais longas aí, elas já estão mais ligadas a uma harmonia embaixo que você entende que não acabou ainda. Então, isso já é num segundo momento. Mas, de qualquer maneira, eu utilizaria linguagem. Carlos Tonezer, é assim que fala, espero ter acertado, Carlos. A pergunta do Carlos é: estudei piano dos 8 aos 15 anos e parei de tocar por um longuíssimo tempo. E aos 55, estou retomando minha técnica e prazer de tocar. Quais os efeitos da idade? Quais as limitações que poderei enfrentar? Acho que também cai naquela pergunta de que o problema é você achar que não vai conseguir fazer, né, Sônia? E que tá ruim. Não se julgue, tá tudo ótimo. Não suponha
ter o julgamento de se tá bom, se tá difícil, se tá chato, se tá demorando. Isso não tem a menor importância. Põe o julgamento de lado e faça. Lembre-se, como se fosse uma criança que estivesse brincando e não tem, perde a noção do tempo. Brinque com o material, como se fosse uma criança. E aí o prazer volta. O prazer estando lá, você se liga e você se desenvolve muito. Sim, e lembrando que a senhora falou, né? Se pergunte como posso melhorar, como posso deixar essa parte mais fácil, mais bonita, mais musical. Wendell Miller, gostaria de saber se existe um método para piano onde o tema abordado seja ritmos brasileiros, onde seja possível visualizar numa partitura a diferença, por exemplo, do baião para o maracatu. Olha, existe o trabalho que o Almeida Prado, meu querido Almeida Prado, faleceu há 5 anos atrás, ele fez uma cartilha rítmica, se chama cartilha rítmica, você pode adquirir, encontrar, onde ele tem tudo isso. Eu diria que são dois, seria Villa-Lobos e Almeida Prado. Porque Almeida Prado fez a cartilha rítmica, onde tem todos esses problemas, danças e tudo. E Villa-Lobos, nas peças para crianças, as peças infantis, que não são nada fáceis de tocar, mas é possível criança tocar. Você tem muitas dessas variedades rítmicas que o folclore brasileiro é tão rico, né, nelas. Então, você pode pegar uma suíte infantil de Villa-Lobos, ou algumas coisas do Guia Prático, que é o nosso microcosmos, mais ou menos. Então, você pode ali ter noção dessas formas e desses ritmos diferentes brasileiros. Eu recomendo muito o Almeida Prado, mas o Villa-Lobos também. Muitos os grandes compositores, Lina Pires de Campos, Guerra Peixe fez, muitos compositores brasileiros, que eu lembro de terem feito. Naira, você deve saber mais que eu aí nessa área, e dar alguns nomes a mais, que agora eu não lembro, não está tanto na minha memória assim, imediata. Mas tem muitos compositores brasileiros que fizeram, Oswaldo Lacerda fez, Marlos Nobre fez para criança, coisas lindas, e lindas, 2 páginas. Lourenço Fernandes, o repertório brasileiro, vamos dizer, de nível para iniciantes, é um dos mais ricos do planeta. Não tem outro povo que tem tantos compositores que criaram coisas tão lindas para um nível, vamos dizer, não tão difícil, mesmo a peça não tão longa. E eu acho que isso tem a ver com o fato que o Brasil era um país pioneiro. Todo mundo tocava piano há 1,5 século atrás. Então, o repertório é riquíssimo, não é só Almeida Prado agora que estou pensando. Existe uma quantidade enorme, maravilhosa, e para ser explorada. A Vanessa Araújo. Desde a minha infância, estudo Bach, Small, 1 e 2, Kohler, escalas maiores e menores, 1 e 2 oitavas no órgão. Schmoll. 1 e 2, ela diz. Tá. Que ela estudava as escalas maiores e menores no órgão, e há 2 anos está estudando piano. Estou encantada com esse instrumento. Não praticava as dinâmicas das lições dos métodos. Hoje estou estudando as dinâmicas e o pedal do piano. Percebo que essas dinâmicas floreiam a música. É lindo. Minha pergunta à professora é: existe a execução correta dessas dinâmicas e do pedal? Ou é igual uma fermata, dependendo do executante? Vanessa, você estudava órgão e foi para o piano. E agora você está percebendo
a dinâmica que pode ser feita no piano, certo? E aí ela quer saber sobre a execução correta dessa dinâmica e do pedal. Vanessa, acho que você está misturando uma coisa. A fermata não tem muito a ver com... existe dinâmica correta e existe, vamos dizer, pedal. Se bem que existem muitas variações, existem muitas coisas que você pode fazer correto. Existem, às vezes, duas coisas diferentes que são corretas as duas. A questão é se está no estilo ou não. É muito interessante que você fazia pedal. Eu imagino que quando você estudou órgão, era com pedal, com pedaleira, né? Agora, o pedal do instrumento do piano é muito diferente. De uma certa maneira, bem mais fácil do que a pedaleira do órgão, mas muito diferente. Então, existe uma maneira correta. Uma das coisas que as pessoas não se dão conta, assim, com relação à dinâmica, eu vou falar aqui, então, tem oportunidade, é que quando você vê na partitura o símbolo diminuindo, esse é o ponto mais forte. Você tem que se perguntar, qual é? Se eu estou crescendo, se eu tenho qual é a nota, as notas, onde é mais forte? Então, onde está escrito diminuindo, é o ponto mais forte. Dali você começa a diminuir. Muitas vezes, e crescendo a mesma coisa. Quando você vê crescendo, é o ponto mais piano, mais fraco. A gente faz ao contrário, a gente já vê crescendo, já começa a crescer. Naquele lugar. Não, aquele lugar é o mais fraco. É uma coisa interessante. Existem compositores que foram muito, muito, muito específicos com relação às dinâmicas. Outros menos específicos. Então, Bach, por exemplo, nós sabemos que ele não tem muito poucas partituras onde existe piano e forte. No concerto italiano tem forte piano, era o tutti. O concerto italiano é como se fosse tutti e soli, tutti e soli. Então, existem edições que colocaram muitas dinâmicas, elas não... melhor não tocar de edições onde tem dinâmica, porque não é o original. Tem algumas que dão alguma ideia. Então, existe, sim, uma coisa melhor ou pior, mas depende do estilo. Depende se o estilo está correto. Tem coisas que a gente hoje sabe que não se fazia num estilo anterior. Então, é melhor não fazer isso. O que você vai notar, se você tocava órgão e agora está tocando piano, justamente é todo esse mundo de dinâmica que está na ponta dos seus dedos, literalmente, na ponta dos seus dedos. Antes não estava, porque no órgão é só você tocar a nota sai daquele jeito que você colocou o registro, ou digital. Mas no piano está nas tuas extremidades, essa capacidade de regular o som. Então, isso deve ser assim, um mundo que está se abrindo, né, para você, a Vanessa, porque é excepcional. Agora, não se esqueça que forte o piano tem a ver com a velocidade que você abaixa a tecla. Se a velocidade é rápida, você vai ter um som forte. Se a velocidade é lenta, você vai ter um som fraco. Não é diretamente ligado ao peso, é indiretamente ligado ao peso, não diretamente. Glaucia Pinto, com relação à pergunta feita anteriormente sobre técnica pianística, que exercícios para fortalecer os dedos você recomendaria a um estudante de nível iniciante, intermediário e avançado? Bom, vamos lá. Eu acho que, para mim, como eu tenho frouxidão ligamentar, é péssimo para pianista, mas eu tenho. Eu tive que fazer eu tive que construir minha mão. Então, o que deu muito resultado para mim, que é um resultado rápido, são os exercícios de notas
eu não sei como é que se fala em português, notas tenues, são notas presas, presas. Por exemplo, se tocar, deixa eu pegar aqui um livro do meu querido amigo Luiz Cravo, é uma beleza que eu estou lendo. Vamos dizer que aqui, do, ré, mi, fá, sol, tocar as 5 notas. Agora eu vou subir, por exemplo, o segundo dedo, dá para ver, né? Então, lentamente subir o segundo dedo, a tecla vai subindo, imagine que a tecla subiu. Não precisa nem subir para cima da tecla, vai até onde a tecla sobe e lentamente abaixe. E aí ativa, quando está abaixado, ativa este músculo. Ele está engajado, tá vendo o músculo? Uhum. Está engajado. Aí, ele engajado, terceiro dedo, sobe e desce, engaja o músculo, 5. Não precisa fazer muito, não. Não precisa nem tocar. Não precisa fazer som. Faz uma vez, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas faz bem. Faz uma vez por dia. Tá ótimo. É muito eficaz. Porque você constrói a mão, mas a posição tem que estar numa boa posição. Eu diria, é difícil falar assim, que o iniciante, né, se for um nível avançado, você fortalece sua mão tocando. A não ser que você tenha um problema específico, você vai lá buscar um exercício para um problema específico. Mas se for, assim, uma criança também, às vezes depende da criança. Tem criança que não tem paciência de fazer isso. Então, você tem que procurar uma peça que utiliza do, ré, mi, fá, sol, para você formar a mão. Pelo menos, minimamente, formar os músculos para manter aquela estruturinha, né? E sempre mantendo o pulso com a possibilidade de se mover. Nunca duro. Sempre com a possibilidade de se mover. Pode ser pouquíssimo. Se o pulso sai um pouquinho do eixo reto, você já relaxou. Não precisa ser isso. Pode ser assim, ó, tá aqui o eixo, você sai um pouquinho do eixo, já relaxou. Às vezes eu faço isso, eu já relaxei, mas não dá para ver. Entende? Essa flexibilidade mínima pode ser. Bom, mas isso para criança é bem difícil explicar. Mas então, a possibilidade eu estou dizendo que é possível, né? Então, eu acho que para uma criança, aí depende você também, para uma criança que não tem nenhuma... Eu até dei já alguns exercícios como se fosse de brincadeira, de pular, vamos pular que nem sapinho, ó. Isso já forma um pouco a mão. Mas eu acho que vocês estão vendo que vai um pouco contra a ideia de fortalecer, que a ideia de fortalecer em geral é isso. O mais forte possível. Eu diria que eu não sou muito a favor disso, mas não sou completamente contra também. Porque mas é muito específico isso. Porque você usa a mão, os dedos um pouco mais retos. O contato com o teclado é nessa parte, não nessa parte. E você utiliza o dedo como um todo. É bom, não é ruim. Mas
em dose pequena, para não endurecer o som. Hoje em dia, a gente só ouve pianista que toca assim, tudo duro. A maior parte é uma solução fácil demais, mas o resultado não é dos mais sofisticados. Próxima pergunta é do Carlos Alessandro Branco. Olá, Sônia. Gostaria que você falasse da moda do ensino do piano em grupo em pianos digitais e teclados nas universidades. Eu não sou a favor. Não sou a favor mesmo, porque cada pessoa é diferente. Inclusive, piano digital, para mim, eu que tenho frouxidão ligamentar, eu tenho que ter muito cuidado, porque as minhas articulações doem se eu tocar muito no piano digital. Então, na verdade, não posso muito fazer isso, não. E eu não recomendo, inclusive. Eu até tenho um piano digital em casa, às vezes de noite, quando eu não posso já mais tocar, tarde da noite, eu tenho que ver alguma coisa, estudar peça nova, mas aí eu toco bem fraquinho, eu não utilizo a mesma técnica que eu utilizo de tocar no piano. É diferente. Ao longo do tempo, você não pode trabalhar o som no piano digital. Existe uma coisa que se chama trabalhar o seu som. Não é só trabalhar, criar o seu som. Criar a sua especificidade. No mundo ideal, todo pianista teria um som diferente. Infelizmente, hoje em dia, não existe isso mais, justamente porque todo mundo trabalha do mesmo jeito. Então, existe você sentir a frequência do som nos teus ossos. Existe isso. Hoje, as pessoas não prestam atenção a isso. Aos teus ossos e articulação, você sente a frequência e você trabalha o seu som. É impossível no piano digital. Então, isso é impossível. Impossível a atenção que o professor tem que dar para um pianista, para uma pessoa do seu lado, seja por Skype ou não, mas é uma atenção total. Isso não existe no piano digital. Então, é possível fazer algumas coisas, eu nunca fiz porque não é minha praia, eu me recuso a fazer isso. Eu não, acho que nem seria boa. Você teria que fazer, Naira, uma entrevista com alguém que faz isso para saber o que isso dá. Eu não sei o que isso dá. Eu não acho que dá um resultado muito avançado. Sim, a gente tem a palestrante professora Abigail, que ela deu uma palestra e em um pedaço da palestra dela, ela estava falando como ela trabalhava com iniciantes do piano em grupo. Sim. Então, é um tipo de trabalho, é um tipo de resultado. Agora, eu me pergunto, será que, quer dizer, o resultado vai provavelmente até um certo nível, e escolarização e musicalização dá para fazer, mas isso é outra coisa. Eu não estou falando de escolarização musical ou musicalização, isso é outra coisa. Isso aí até dá para fazer. Mas eu não dou aula de musicalização. Não é o que eu faço. Eu queria muito agradecer todo mundo. Se eu não encontrei a pergunta de alguém, me envie particularmente, que a gente pode tentar resolver isso. Queria muito agradecer a minha equipe, Paula Penteado, Angélica de Brito e César Nunes. Eu queria muito agradecer a todos vocês que vieram aqui no sábado de manhã, participaram. Queria muito, muito agradecer a Sônia, que está aqui com a gente pela segunda vez. Sônia, muito obrigada. Eu estou muito honrada de participar desse primeiro congresso virtual e que seja o começo, uma pedra lançada, eu acho, para uma coisa que será duradoura e que possa atender a essas perguntas tão importantes, né, das pessoas que fizeram hoje e que aqui é um fórum para responder a essas perguntas. E que isso possa ser uma pedra fundamental para coisas muito boas no futuro. Então, eu agradeço toda a tua equipe, que é ótima, as pessoas que perguntaram realmente de sábado de manhã, e que se vocês tiverem outras perguntas, pela Naira eu respondo. Só queria dar um recado final, que o conversa está acabando,
Hoje é o penúltimo dia, acaba amanhã, e amanhã a gente tem mais um evento ao vivo com o Christian Budo, às 3 da tarde. Tchau, gente. Sônia, um beijo. Beijo. Obrigada.